Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaro Web Rádio Sul Baiana, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o tema central da liturgia desse 23º domingo do tempo comum é a radicalidade do seguimento a Jesus, a radicalidade do discipulado. Mas a liturgia de hoje traz outros ensinamentos tão importantes para a nossa vida. Vem nos mostrando, a partir da leitura do livro da sabedoria e também da carta de São Paulo a Filemo, ensinamentos que devem ser atualizados na vida de todos aqueles que desejam seguir os passos de Jesus como mestre e desejam um dia entrar na glória de Deus. O livro da sabedoria começa hoje dizendo: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? O texto vai descrever um pouco mais. Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de agir oprime a mente que pesa. No entanto, o texto diz: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que eles desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornará retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderão o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Nenhum homem, nenhum ser humano, ele é capaz de conhecer os desígnios de Deus, ou até mesmo de imaginar os desígnios de Deus. No entanto, esse mesmo homem, cheio do Espírito Santo, torna-se capaz de conhecer os caminhos do Senhor e por onde eles devem caminhar e assim alcançar a salvação. Então, nenhum homem é capaz de conhecer os desígnios de Deus ou imaginar os seus desígnios, mas pela ação do Espírito Santo em sua vida, ele é capaz de discernir o caminho do Senhor. O Senhor que chama, o Senhor que caminha à frente e nos mostra o caminho que devemos seguir até o Pai. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o autor do livro da sabedoria está dizendo para nós que condição para viver nesse mundo, conhecendo o caminho do Senhor, é viver pela ação do Espírito Santo. Todos nós, batizados, já temos essa graça do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, o Espírito Santo já nos revela o caminho do Senhor. Mas nós somos livres para tomar a decisão de seguir o caminho do Senhor ou não. E por isso Jesus hoje, subindo para Jerusalém, começa a ensinar aquela grande multidão acerca das exigências do seu discipulado. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Conhecendo o caminho do Senhor,
sabendo que esse caminho nos leva ao Pai, cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão. E a decisão é pessoal. Eu não posso decidir por vocês. Eu não posso decidir por ninguém. É você, conhecendo os caminhos do Senhor, que toma a decisão de seguir. E seguir aqui é tornar-se discípulo de Jesus. E para tornar-se discípulo de Jesus, ele disse, é preciso fazer as renúncias necessárias. Se alguém vem a mim e não se desapega, é uma virtude do bom cristão, o desapego de todas as coisas desse mundo. E olha que Jesus hoje exige desapegar-se não só de coisas, mas também desapegar-se das pessoas. Jesus não está dizendo que nós devemos abandonar, colocar de lado, mas Jesus está dizendo que nós precisamos colocar a missão, o servir, o seguimento em primeiro lugar. Não deve estar em primeiro lugar a família, não deve estar em primeiro lugar o esposo, a esposa, seus bens, mas na relação para com Deus, Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. As nossas preocupações diárias, elas devem ser primeiro em agradar a Deus. Em agradar a Deus. E nós agradamos a Deus vivendo no nosso cotidiano. Você agrada a Deus sendo uma boa esposa, sendo um bom esposo, sendo um bom filho, sendo um bom profissional. E olha, amados irmãos e irmãs, que a cada dia, nesta área do profissionalismo, nós, a cada dia, ficamos perplexos com a falta de honestidade. Honestidade naquilo que é crucial na vida daqueles que são de Deus. Por que eu falo honestidade? Porque existe a CLT, que determina que o trabalhador precisa trabalhar 8 horas por dia. E a CLT exige do patronado que cuide dessa realidade. Agora, os próprios CLTs, os próprios trabalhadores, eles não cumprem, muitas vezes, com as suas 8 horas de serviço. Para nós que somos cristãos, para nós que queremos seguir e agradar a Deus, isso é um contra-testemunho terrível. É um contra-testemunho terrível. Nós, se queremos agradar a Deus, devemos agradar a Deus em tudo, sendo honesto conosco e sendo honesto com os outros. Por isso, fazer as renúncias para seguir Jesus exige de nós renunciar todas essas realidades que até então não nos permitiam configurar a Cristo, porque Cristo assumiu o peso da nossa cruz, mas não abandonou a sua cruz até o fim. Seguiu até o fim e ali nos salvou. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, a exigência do discipulado, a exigência do seguimento a Jesus. Seguir a Jesus é fazer uma opção de trilhar o caminho da justiça, da honestidade, da verdade e da comunhão entre os irmãos. Então, hoje, a palavra de Deus nos provoca e nos chama para perto do Senhor. Nos chama para perto do Senhor. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus mostra que precisamos caminhar seguindo os seus passos. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir atrás de Jesus, que é o nosso mestre.
E, por fim, hoje encontramos São Paulo, que envia um bilhete. A carta de Filemon é a mais curtinha que tem de São Paulo. E envia por um mensageiro especial. Onésimo estava na prisão com Paulo. Onésimo era um escravo fugitivo, mas ele foi capturado, colocaram na prisão. E Paulo anunciou para Onésimo o evangelho. Onésimo acolheu o evangelho e foi batizado. E São Paulo, sabendo a quem pertencia esse escravo, ele envia o escravo juntamente com esse bilhete. Ora, a sorte de um escravo fugitivo, todo mundo sabe. Nós vivemos num país que o nosso passado já viveu aqui no Brasil a escravidão. Um escravo fugitivo e recapturado, ele era colocado nos maiores sofrimentos que possa existir. Mas vejam o que a palavra de Deus faz com as pessoas. Quando nós dizemos que a palavra de Deus liberta de todas as escravidões. E por isso, quando Onésimo se apresenta a Filemon e apresenta a carta, ele se depara com um pedido de São Paulo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, Onésimo é devolvido para o seu dono, e ele agora o recebe não mais como escravo, o recebe como irmão, o recebe como filho de Deus, em virtude do batismo que ele recebeu. Por isso o batismo nos torna irmãos. E a graça do Evangelho nos impele à virtude do perdão. Quem vive verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de perdoar. E perdoar dentro dessa perspectiva da carta de São Paulo a Filemon. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ele nos tira das prisões, ele nos liberta de tudo aquilo que nos impede de poder ser agradável ao Senhor. Mas o Evangelho de Jesus, ele nos obriga a ter uma relação de fraternidade muito maior com os nossos irmãos de fé. Amados irmãos e irmãs, eis aqui o grande desafio. Eis aqui o desafio que nós enfrentamos muitas vezes em nossas comunidades, em nossas pastorais, em nossos movimentos. Porque nós encontramos dentro da nossa própria igreja ainda essa divisão, essa falta de amor e de comunhão, essa falta de perdão entre os irmãos. É preciso compreendermos que se nós estamos vivendo assim, é porque ainda não estamos colocando em prática o verdadeiro Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho liberta.
O Evangelho nos tira de todas as escravidões e nos liberta da nossa própria escravidão, que é o nosso egoísmo, que é o nosso fechamento para o outro, que é a incapacidade de perdoar e reconstruir esse caminho juntos. Por isso, esse pedido de São Paulo, que foi acolhido por Filemon, revela para nós que a verdadeira experiência de comunidade cristã se dá no amor, no acolhimento, no perdão e na comunhão. Precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntarmos, caríssimos irmãos e irmãs, se nós estamos colocando em prática o Evangelho de Jesus. Se somos capazes de amar e perdoar a todos. Se somos capazes de construir pontes ao invés de muros dentro das nossas comunidades. Se somos capazes, caríssimos irmãos e irmãs, de ajudar as pessoas a se aproximarem sempre mais desta graça que é estar com o Senhor. Por isso, hoje, fica para nós esses 3 ensinamentos da palavra de Deus, neste 23º domingo do tempo comum. Primeiro, nós, pela ação do Espírito Santo, conhecemos o caminho do Senhor. Para seguir esse caminho, precisamos fazer as renúncias necessárias para colocar o Senhor em primeiro lugar. E por fim, amados irmãos e irmãs, nesse caminho em direção a Jerusalém celeste, precisamos exercitar o perdão, a fraternidade e a comunhão. E aqui a gente encerra lembrando o que tanto o Papa Francisco convidou a igreja a viver. Uma igreja de comunhão, participação e missão. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja de comunhão. Uma igreja de participação. Todos participam do mistério. E uma igreja missionária no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.